Vamos lá, o que eu estava pensando no meu banho? Minha trajetória no Big Brother. Valeu a pena? Não valeu? Eu me arrependo? Eu me orgulho? Em relação a business, foi fodarástico. Nem eu imaginava que ia ser tanto assim, porque eu não imaginava que o Big Brother esse ano seria desse tamanho. Foi um troço louco. E eu peguei o programa de maior audiência do meu país, entrei como empresária, isso eu não escondi em momento nenhum, eu sempre falei que eu entrei pela minha marca, pela minha empresa. Então todo mundo que me conheceu ali, conheceu a minha marca. Quer dizer, agora imagina isso, para um empresário. O que eu recebi de mensagens de amigos meus empresários falando, caralho, conseguiu colocar tua marca dentro do Big Brother. Eu falei, filho, era essa a minha ideia. Então, assim, gente, hoje eu tenho 25 anos, a marca tem menos de 2 anos, e minha marca é uma das mais vendidas do Brasil. Foi uma troca boa pra mim e pro Big Brother. Pro Big Brother, por estar levando uma pessoa de alto escalão, como eles falavam, né? Já que eu já tinha muito tempo de trabalho aqui fora, já tinha tudo, minha vida acontecendo aqui fora, então isso era curioso para as pessoas assistirem, tipo, ué, o que essa doida tá se arriscando de entrar no Big Brother e poder perder tudo, enfim. Sair sem a marca de lá, mas não, além de sair com a marca, sair com a marca perdendo 3 vezes mais, mas enfim. Só que, agora falando de business, eu poderia ter investido grana pra poder botar só minha marca no Big Brother e eu não ir. Só que eu pensei, se me convidaram, e se eu posso ir fazendo uma estratégia de divulgar a minha marca linkando com o meu Instagram aqui fora, porque aqui no meu Instagram aqui fora eu poderia postar tudo da minha marca. Linkando com a minha imagem que tá lá dentro e entrando como empresária, ué, é como se eu estivesse pagando pra minha marca que tá dentro do Big Brother. O pagamento era eu, no caso. Só que aí, eu vi muita gente falando quando eu saí, nossa, mas ela ela trocou a vida dela por dinheiro, ela trocou a vida dela por business. É muito pelo contrário, gente. Minha empresa é minha filosofia de vida. A minha empresa é meu império. A minha família inteira hoje trabalha no Boca Rosa. Assim, eu nem gosto de falar assim, eu sustento a minha família. Não, a minha família se sustenta, todo mundo, trabalhando muito dentro da minha empresa. Gente, isso, para uma mulher que nasceu numa favela, foi nascida e criada na favela até os 20 anos, construir isso é do caralho. Então, assim, não é só dinheiro, é a minha história, é o que eu tô construindo na minha vida, é o que eu vou deixar pros meus filhos, pros meus netos, é o que eu sou. Agora, em relação a como saiu a minha imagem desse programa, eu, Bianca Andrade, Independente do Boca Rosa, eu vou falar pra vocês a minha opinião, tá? Em relação a isso tudo, depois de ter passado mais de um mês e de eu ter saído e as coisas terem se encaixado na minha cabeça. Sim, valeu a pena. Por quê? Ai, gente, pera. Eu sou libriana e eu tenho alguns momentos de... Voltando. E aí, Bia, valeu a pena, não valeu? Gente, eu não me arrependo por um motivo. Eu não me permito me arrepender das coisas que eu tive coragem de fazer. Porque se eu começo a ter essa prática de ter coragem de me arrepender, eu vou criando um bloqueio, um medo. E tem muita gente que não é grande na vida como sonha porque é bloqueado por um monte de medo. Então eu não me permito me bloquear por isso. Eu penso assim, cara, eu tive coragem de fazer e se não saiu do jeito que eu imaginava, serviu de experiência. Então, como que eu raciocino na minha vida? Tive coragem, vivi, não foi como eu imaginei, recalcula a rota, vê o que você errou, bola pra frente. E é isso, me bloquear por medo, nunca. Me arrepender pelo que eu tive coragem de fazer, nunca. Agora eu vou falar em relação ao meu comportamento dentro da casa. Num geral, não só sobre os pontos mais críticos e polêmicos, que eu também vou falar sobre eles, mas num geral. Aquilo no Big Brother, o que eu fui no Big Brother, é o que eu realmente sou na minha vida. E, gente, eu tenho noção que é arriscado. Inclusive, era o que eu achava mais arriscado, porque eu sou porra louca na minha vida. Eu bebo, eu rebolo, eu sou meio ogra, eu causo a beça aqui fora. Xixi no tapete, bêbada, eu já cansei de fazer isso aqui fora. Eu falei, cacete, se eu levar essa porra dessa garota pra dentro desse programa, o que vai ser de mim, meu Deus? Mas isso sou eu. E eu não posso ter medo de ser de verdade. Aí que tá. Ser de verdade e mostrar suas vulnerabilidades é muito arriscado. Quase ninguém faz isso. Só que eu não sou a favor de me fazer de perfeita. Não, olha só, não tô julgando, não tô falando de ninguém, tá? Tô falando de mim. Antes que comecem a falar que eu tô mandando indireta pra alguém. Zero, não sou de indireta. Pelo contrário, quando tem alguma coisa eu falo mesmo na cara. Mas... Ih, me perdi, peraí. Enfim, não tô dizendo que alguém se fez de perfeita, não é isso. Eu tô falando de mim. Eu tenho essa personalidade forte. E eu não tenho que ter medo. Então, eu tô conversando mais para as pessoas que
se identificam comigo, que tem também esse estilo, que é intensa, que é meio doida. Tem gente que não é assim, gente. Tem gente que é mais disciplinado, tem gente que é mais equilibrado. Não é o meu caso, entendeu? E só que ser uma pessoa como eu e assumir isso me expõe demais. E quando eu boto um erro meu, quando eu aceito ser o que eu sou e um erro meu aparece, ó, é por isso que muita gente não tem coragem, porque dói. Vocês acham que eu não sinto? Vocês acham que eu sou só foda-se e o que as pessoas falam não me machuca? Claro que machuca. Só que é o preço de ser o que eu sou. E aí, o que eu vou escolher ser? Uma mulher autêntica? Ou uma mulher que esconde a sua natureza, de ser doidinha, a sua natureza, com medo do que as pessoas vão achar? São escolhas que a gente faz na vida. E eu já fiz a minha escolha. Eu escolhi ser o que eu sou, ser de verdade. Não importa as consequências que isso tenha. E com isso eu vou vivendo e construindo a mulher que eu sou. Entendeu? E assim, dentro do programa, tiveram 3 situações que me fizeram refletir muito quando eu saí de lá. Que foi a minha primeira briga, a situação do Girl Power e a festa da Guerra e Paz. Que eu dei o surto coletivo e quis sair beijando todo mundo. Foram 3 situações que eu odiei ter feito. Então, eu não vou ficar no discurso de defesa aqui, até porque nem lá dentro eu tive essa postura. Muito pelo contrário, gente. Eu tenho uma ressaca moral. Quando eu faço besteira, eu fico acabada no dia seguinte. E isso aconteceu na primeira festa. Vamos falar do primeiro... Das 3 situações, da primeira. Que foi a minha briga. A primeira briga que eu tive lá. Eu odiei ter feito o que eu fiz. Eu não gosto de brigar, não gosto de perder minha razão. E isso foi porque eu bebi demais e perdi o controle. Isso foi nítido lá. No dia seguinte eu fiquei acabada. Eu odiei. Depois eu pedi desculpa pra pessoa. E a partir dali, eu não quis mais falar sobre. Eu não quis falar da pessoa, eu não fiquei falando mal, eu não fiquei nada. Eu segui meu baile. Tanto que, em relação a isso, a minha equipe falou que nesse episódio, vocês viram que eu não era uma pessoa que criava rivalidade feminina. Eu poderia muito bem ter aproveitado a situação pra falar da pessoa e eu não falava. Eu fiquei na minha. Eu resolvi com o que eu tinha que resolver e ponto. Eu não ficava, criando ou falando mal da pessoa. Enxergaram isso em mim. O grande problema, aliás, o problema começou no Girl Power. Naquela fala que eu dei em relação à briga dos meninos com as meninas. Ali, gente, foi uma fala muito infeliz minha, porque gerou várias interpretações. Quem me conhece me defendeu e entendeu o que eu falei. Eu não tava falando do movimento, que também é meu, que é um movimento feito pra mim, que sou mulher. Eu tava falando sobre o comportamento, porque eu tinha visto meninas mais preocupadas em pegar essa causa pra fazer um VT do que realmente, resolver a situação. E eu tava ali querendo resolver, gente, bora falar com o pessoal, bora botar de frente. Só que também foi um julgamento meu. Eu fui infeliz em ter usado o termo girl power, já que o feminismo... Gente, eu tenho aprendido muito com isso de lá pra cá. Já que é um movimento tão sério, eu ter usado essa palavra foi extremamente infeliz e com isso eu aprendi. E eu julguei também meninas que eu não precisava julgar. E daí se elas estavam fazendo por VT ou não? Isso é opinião. Opinião, gente, é igual... Desculpa o termo, eu sou desbocada. É igual a cu, cada um tem o seu. Não, e daí, entendeu? Era uma realidade? Não era? Não cabe a mim julgar. Então, assim, o que eu errei ali foi que eu julguei as meninas, porque era a minha opinião na época, não vou mentir. Eu tinha visto eu querendo resolver a situação, tanto que eu fui a primeira a levar a situação lá, porque eu queria ouvir todo mundo. Queria entender o que estava acontecendo. Então, assim, nessa fala, foi uma situação de muito estresse de todo mundo, e eu falei o que eu pensava. Eu tava sem filtro o tempo todo ali, não tava medindo o que eu tava falando, e simplesmente eu falei o que eu pensava. E foi muito infeliz, porque eu não tinha que ter falado aquilo, entende? Nunca mais que eu falo isso na minha vida. É vivendo e aprendendo. Agora, em relação a eu ter ficado do lado das meninas e dos meninos, também ouvi isso. Eu não fiquei do lado de ninguém. O que aconteceu é que a minha realidade dentro daquela casa é que eu, como sou mais ogra, e a Fly também, eu acabei tendo um pouco de relação com os meninos. Coisa que muitas meninas lá não tiveram. Então, pra elas, era realmente natural falar, cara, é um bando de escroto e eu não quero perto. Mano, entende? Tá certo. Só que não era a minha realidade. Eu tinha tido troca com o Prió, eu tinha tido troca com o Gui, eu tinha tido troca com todo mundo, então não ia ser sincero da minha parte eu simplesmente falar, vocês são filha da puta, tchau. Não foi, gente. Não ia ser eu. Gente, eu não sei explicar o tanto que foi insuportável viver aquela situação. Eu tinha vontade de sair todos os dias, porque o meu psicológico foi no chão. No dia que todo mundo achou que eu tinha pedido pra sair e que depois eu arrumei minhas maquiagens, enfim, que foi um auê,
Ali eu tinha pedido psicólogo. Na verdade, a minha família aqui fora pediu psicólogo pra mim, porque eles viram que eu tava completamente... Gente, em momento nenhum eu agi de má fé. Em momento nenhum eu queria o mal. Pelo contrário, eu falava assim, gente, a gente vai viver esse Big Brother só uma vez. A gente vai viver tentando aproveitar isso aqui, ou a gente vai ficar em guerra. Vamos sentar, vamos resolver, vamos conversar, vamos esclarecer, vamos explicar. Entende? O que eles erraram, bora falar o que é o certo e o que é o errado. Em momento, aí eu saí como se eu tivesse passado pano pra eles. Quantas vezes eu discuti com o Prior? Eu discuti com o Lucas e com o Prior pra defender a Marcela. Vocês entendem? A diferença foi que eu não fui eu, Bianca, jamais iria pra um lado que é cômodo pra minha imagem. Se a consequência disso seria eu não falar e virar a cara pras pessoas que estavam erradas. Isso não ia ser a minha verdade. Talvez eu não estivesse pronta para passar por aquele cenário, por aquela situação. Talvez eu ainda não esteja pronta. Porque eu não concordo com a cultura do cancelamento. Eu não concordo de você virar a cara pra uma pessoa que errou. Eu não sou assim, gente. Como que eu ia... Se eu sou assim, a minha natureza é essa, e eu não finjo ser uma outra coisa, como que eu ia lidar com aquela situação ali? Tendo que virar a cara pros outros, sendo que eu não concordo com isso, eu não gosto disso. A gente tá num processo de evolução constante, tanto eu quanto qualquer outra pessoa. Então, é assim que eu trato todo mundo, com tolerância, com empatia. Qualquer pessoa, eu sou assim. Só que eu me fudi porque os caras realmente falaram merda. E as pessoas não toleram, e tudo bem, eu entendo as outras pessoas. Só que eu tenho o meu jeito, entende? Então, assim, não... Muito pelo contrário, eu jamais estaria contra uma mulher por causa de macho. Eu não fiquei contra nenhuma das meninas. Eu comprei briga deles e falei, não quero falar com vocês. Não existe isso.